Deus se arrepende ou não? Essa deve ser uma das perguntas que mais passam pela cabeça das pessoas. Porque às vezes ela vê num lugar na Bíblia que Deus se arrepende, em outro lugar vê que não se arrepende. Tem explicação para isso? Acompanhe esse estudo e você vai entender o que isso significa. Pois bem, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23:19. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Salmo 110, versículo 4. Espera aí. Alguns versículos dizem que ele não se arrepende. Gênesis 6:6 diz que ele se arrepende. Em outros versículos da Bíblia também. Como que é esse negócio? Ele se arrepende ou não se arrepende? Existe contradição na Bíblia? Vamos responder essas duas perguntas nessa sequência agora, ok? A Bíblia diz assim na nova tradução da linguagem de hoje. Ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração pesado. Gênesis 6:6. Antes de explicarmos este versículo e compararmos com os que lemos anteriormente, vamos entender o contexto da época. Primeiro, Deus criou o homem perfeito, Adão e Eva. Por conta do pecado, houve a corrupção, houve o primeiro assassinato. Todos nós sabemos, Caim matou Abel, seu próprio irmão. E desde então o gênero humano foi se corrompendo e chegou a tal ponto que ficou insustentável. Então Deus faz a declaração que ele se arrependeu de haver criado o homem. Então vamos entender isso à luz da Bíblia. Quando diz que ele se arrependeu e que ele falou, vou destruir os seres humanos que fiz, nós vemos que ele separou a Noé e a sua família. Então espera aí, fica uma pergunta aqui. Se ele falou, vou destruir todos os seres humanos, como que ele poupa alguns? Então aí nós já vemos que este arrependeu-se tem que ser entendido dentro do seu contexto. O que exatamente significa nesse contexto arrependeu-se? Você há de convir comigo. Se ele falou que vai destruir todos porque se arrependeu e poupa alguns, então na realidade qual é o sentido disso nesse contexto? O que Deus realmente está dizendo com isso quando ele fala se arrependeu? Porque se a gente for pegar no sentido literal, todos seriam exterminados, inclusive Noé e a sua família, se Deus houvesse de fato se arrependido. Quando uma pessoa se arrepende, o que acontece? Ela muda. Ela passa a tomar então uma outra atitude em relação ao que ela pensava antes. Você concorda? É exatamente isso. Então aqui vamos entender esse contexto. O que Deus exatamente estava dizendo com isso, com arrependeu-se? Quando a Bíblia diz aqui, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração pesado. Opa, aqui já começa a clarear um pouquinho mais. Então nesse contexto,
quando diz que Deus arrependeu-se, ele ficou triste. A palavra mais próxima que foi encontrado na época para o que Deus estava dizendo foi a palavra arrependeu-se. Agora, hoje já temos tradução que se aproxima mais do significado do que Deus estava vivendo. Como, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje nos faz pensar sobre isso, quando ela diz aqui que ele se entristeceu. Por quê? Porque não pode Deus se arrepender e não se arrepender. Deus, ele é imutável. Ou ele determina algo ou não determina. Vamos ver a confirmação disso na Bíblia? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Nós vemos na Bíblia que tudo o que Deus falou, ele confirmou, ele fez, ele realizou. Porventura diria e não faria? Ele diz e faz. Ou falaria e não confirmaria? Ele fala e confirma. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas, de situações. Por exemplo, Deus foi muito claro quando ele disse para Abrão, na época, ser da terra dele, da parentela dele, que Deus faria dele uma grande nação. Então de Abrão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 patriarcas. E nós vemos que a nação de Israel sofreu tantos ataques, Jerusalém foi destruída várias vezes, o povo de Israel ficou disperso pelo mundo por 2000 anos, e nesse período morreu o hebraico, e aí está hoje a nação de Israel. Como que pode isso? Porque Deus fez um juramento para Abraão. Então Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Ele não se arrepende. Ele vai até o final, até as últimas consequências. Em Jeremias ele diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Em Salmo 110, versículo 4, diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Então aqui fica muito claro isso, não tem por que não entender e não abrir o coração para compreender o que Deus está falando. Aonde diz, como no contexto aqui de Gênesis 6,6, que Deus se arrependeu, é onde Deus se entristeceu. Ele se entristeceu pelas ações dos seres humanos, pela corrupção generalizada, porque os seres humanos não queriam voltar-se para Deus. Mas entre todos estes havia um homem, Noé. E através deste homem, Deus o salvou e a sua família, porque ele confiou na palavra de Deus.